Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo eu vou mostrar como é a minha aula online, né, através da plataforma Teams. E também vou mostrar para vocês como está o andamento do meu paper do quinto semestre. A minha aula online vai começar daqui a pouco, de 8h20, e agora é 8h15, daqui a 15 minutos. O tempo em que a aula online não começar, eu vou ficar explicando para vocês como está o andamento do meu paper. Esse semestre o tema é Vivências Educacionais. Ou seja, dá para falar de vários assuntos. Eu já sondei tudo que tinha lá no ambiente virtual, né? Eu já disse essas dicas para vocês. Eu vou deixar o cards aqui em cima para vocês verem. As 10 dicas que eu dei, eu tô seguindo a maioria delas, só que esse semestre ele tem bem mais coisa para fazer. Esse semestre também tem o estágio. O estágio, ele é várias etapas. Então, o paper dá para entregar até o mês 6, né, em junho. Porém, como tem o estágio, estágios são várias etapas, e no final ainda tem que fazer outro paper, que é do estágio. Então, para eu não me confundir com os temas, né, que tem que ser elaborado no estágio do paper, aí eu vou fazer primeiro o paper de prática interdisciplinar, e depois que eu terminar esse paper, eu começo a fazer o do estágio, para eu não me confundir. Mas os dois têm o prazo até dia 16 de junho. Eu vou explicar para vocês como anda todo o andamento agora do paper, tudo o que eu já fiz e o que falta fazer. Como vocês sabem, eu sempre pego folhinhas, né, para escrever tudo que eu faço do paper, né, para não esquecer nada, desde o início até o final do paper. Tudo eu vou copiando aqui, né, no monte de folha, não copio em caderno. Eu vou mostrar para vocês tudo que eu já tenho escrito aqui e como eu vou fazer para minhas referências, né, as citações. Aqui, isso aqui é a parte de regras. Isso aqui é algumas das regras que ele pede lá. Mas aqui tem poucas, porque lá no quinto semestre a gente vai fazer o paper inteiro. Lá não vai ter as instruções, né? Assim, aqui você vai fazer citação tal, lá não vai ter. E aqui está algumas regras do que ele pede, tipo apresentar uma citação curta, uma direta, uma indireta e uma citação de parafraseada, registro fotográfico ou objetivo de análise, citações de livros e 3 citações de livros e 2 de periódicos. Nos outros paper, a gente não fazia resumo, introdução e descrever as conclusões, mas de resto a gente já fazia. Então aqui tá. Agora a gente vai ter que fazer os 3 também. Esses 3 aqui eu nunca tinha feito, como eu falei agora, eu nunca tinha feito antes, mas agora a gente tem que fazer. Então lá no ambiente virtual ele dá um mini passo a passo de como fazer. Então eu escrevi aqui para me ajudar na hora que eu for fazer, né, escrever. E aqui é o prazo dele. Vai até dia 6. Começa dia... Na verdade, toda a data lá, né? Eu não posso perder essa data para nada, porque tudo gira em torno desse tempo. Lá, depois que ele fala o tema, a gente que é vivências educacionais, ele nos dá assuntos que a gente pode falar nesse tema, né? E lá tem dizendo que a gente pode falar sobre a postura do professor na sala de aula, como tornar as aulas mais atraentes, metodologias usadas para deixar as aulas mais dinâmicas, como ensinar e aprender de forma eficaz. E alguns outros que eu não copiei aqui, ó. Antes de eu procurar minhas citações, eu não escolhi ainda, mas eu já estava de olho em algumas citações nos livros que eu tenho aqui físico, né? Eu pesquisei lá na biblioteca da Unicelv mesmo, né, online, alguns livros que podem ter a ver com esse tema, vivências educacionais. E aqui eu escrevi, ó, estudando aqui até aqui, são livros. Eu não baixei nenhum porque, como vocês podem ver, isso aqui tudinho eu posso usar. Porque fala sobre esses assuntos que eu posso falar no paper, né? Então, mas eu não baixei nenhum. Caso eu tenha necessidade de baixar algum outro, se eu não gostar de vários que tem aqui, aí eu vou baixar um desses e escolher alguma citação. Aqui embaixo, eu tava tentando analisar o que é que eu ia falar para cada assunto desse aqui.
Só que eu não sou obrigada a falar de todos esses assuntos só porque tava no ambiente virtual. Ele tava dando sugestões, né? É algumas das sugestões. E aqui eu estava decidindo. Como eu ia, o que é que eu ia falar então. Quando eu vim pra cá, eu disse, não, peraí, deixa eu me organizar direito. Eu comecei a pesquisar outros papers num aplicativo para ser direto, para eu ter noção de como é que essas pessoas ligavam um assunto no outro. Então eu percebi que a maioria deles falava sobre uma coisa, tecnologia. Então, realmente, tecnologia hoje em 2020 e 2021 tá precisando. A educação usou muito na sala de aula, né, por causa da pandemia. Eu poderia falar sobre isso. Então eu também peguei esse assunto de tecnologia, mas eu não vou escrever o que as pessoas escreveram, escrever do meu jeito, usando as vivências educacionais hoje em dia. Então o que eu escolhi falar, eu vou falar sobre as metodologias usadas para articular o conteúdo teórico de forma dinâmica. Lá eu posso falar nesse tema, nesse assunto, eu posso falar sobre a ludicidade, posso falar sobre as brincadeiras, com música, como é que eu posso usar um filme para tornar a aula mais atraente. Então, a metodologia já atrai o assunto das aulas, deixar as aulas mais atraentes e mais eficazes, né? Então, 3 assuntos do que estava aqui eu já consigo articular em um tema só, um assunto só. O segundo assunto que eu vou falar no meu paper é parcerias de escola e família. Eu já fiz um paper nesse tema, família, escola e comunidade. E foi tranquilo, tirei 10, se eu não me engano. Então eu consigo, como faz parte também das vivências educacionais, né, a parceria que os pais não precisam da ajuda os professores também precisam da ajuda dos pais. Então eu coloquei aqui como um assunto para eu falar também, já que eu já falei sobre esse assunto em outro paper. Então vai ser tranquilo falar nesse paper também sobre isso. O terceiro, eu vou falar sobre a postura do professor, né? Como sugestão eu peguei lá do ambiente virtual mesmo, postura do professor. Só que não vou falar só sobre isso. Eu não achei nenhum paper que falasse sobre a autoavaliação do professor. O professor, de certa forma, ele se autoavalia, né? Nem sempre o problema é do aluno, quando ele não está aprendendo. Às vezes é do professor. Então, eu também quero falar sobre essa questão da autoavaliação do próprio professor, né? Dele mesmo se autoavaliar. E, por último, eu vou falar sobre as tecnologias. Assim, eu poderia falar sobre só as tecnologias na sala de aula, como é que ela está sendo, porém, no modo geral. Mas, como em 2020 e 2021 as tecnologias estão muito mais presentes, então eu vou falar um pouco da pandemia e como a tecnologia está sendo usada nessa fase, né? Como eu estou fazendo um paper em 2021, então eu acho que posso falar tudo que aconteceu em 2020, até porque eu ensinei um pouco em 2020 ainda, né? Com essa pandemia. Então eu acho que vai ser mais prático falar sobre as tecnologias em 2020. Agora o que falta é começar a escrever realmente o que vai pro paper, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço para escolher as citações. Eu abro todos os livros em PDF no meu computador e pesquiso, né? Lá a gente tem a lupinha para pesquisar uma palavra. E eu pesquisei a palavra, eu escolhi colocar a palavra professor. Eu poderia botar várias outras palavras, mas eu escolhi só professor porque a demanda foi grande, gente. Então eu escolhi alguns livros, esses livros aqui, ó. É os que eu vou usar para fazer referência. Eu não vou usar todos. E eu coloco aqueles clipes de folha para marcar a página e a citação. Então aqui tá cheio. Pega um aqui. Cada clipezinho desse é marcando uma página com uma citação que eu posso usar. Que é pra eu saber onde é que tá. Escolho a partir desses clipes aqui, né? Do que eu estou falando e procuro aqui e dessas que estão marcadas. E por enquanto no meu paper só fiz isso. Mas a partir de agora eu vou tentar gravar pra vocês o passo a passo do quando eu vou fazendo o meu paper, né? Vou atualizando vocês pra vocês saberem um pouco mais como faz. A minha tutora, minha nova tutora, eu não falei com ela ainda, né? E ela criou um grupo ontem e eu descobri que eu perdi uma aula já com ela, né? Porém, eu não sabia e foi justamente sobre o estágio, que eu estava muito duro, porque no estágio tem que fazer projeto de paper, tem que fazer projeto de estágio, tem que fazer observação de estágio, tem que fazer tanta coisa que eu nunca vi na minha vida. Então, tava complicado, mas a gente perdeu. Ela disse que talvez ia dar uma revisão sobre a segunda-feira, porque muita gente perdeu. Então,
mas hoje o tema vai ser para falar sobre as práticas interdisciplinares no modo geral, né? A plataforma que a Uniaselv usa é o Teams. Gente, eu vou ingressar na aula, eu não sei mexer muito tempo porque faz muito tempo, faz um mês retrasado que eu mexi no Teams, então agora eu não sei mexer muito bem nele, então eu vou tentar entrar, o chat aqui todo mundo tá falando. O problema é que eu não tô conseguindo entrar dentro da aula, né? Então eu vou ver como é que entra, no final da aula eu volto aqui e conto pra vocês o que aconteceu, se eu tirei minhas dúvidas, né, que eu tava do paper. Meus amores, voltei, a minha aula online, ela já acabou. Já é 11 horas da manhã e veio acabar agora. Eu tô com o olho meio fechado porque aqui fora de casa tá muito claro. E, gente, eu achava que eu tinha que fazer só o paper, né, de vivências educacionais e o estágio. Aí tudo bem, né, eu vou dar conta, daqui para mês 6 eu dou conta. Porém, agora apareceu outro negócio lá sobre a brinquedoteca, que eu não sei para onde vai. Pelo que eu entendi, eu tenho que fazer alguma essa atividade em casa mesmo com alguma criança e tirar fotos ou gravar vídeo e fazer um roteiro e como é o nome daquele? Um relatório. Que eu não sei como é que faz um relatório, eu nunca fiz um relatório. E postar lá no ambiente virtual em produção acadêmica. Só que então eu tenho que me livrar logo dessa parte da brinquedoteca, né? Já que é para entregar semana que vem, ela falou. E começar a produzir o paper e o estágio. A primeira etapa do estágio, gente, é muita coisa. Vou encerrar o vídeo por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo.